Amém, meus queridos. Então, hoje nós estaremos, continuação de Efésios, capítulo 2. Semana passada nós abordamos o capítulo 1 e hoje nós estaremos entrando aqui no capítulo 2. Eu vou pedir então para a Valquíria estar lendo para a gente, amém? Amém. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Então, meus queridos, a semana passada nós abordamos o capítulo 1, capítulo muito importante, para nós que já conversamos bastante sobre eleição, predestinação, falamos de livre-arbítrio. Eu dei uma resumida boa ali no processo de predestinação, que é a doutrina da predestinação, na semana passada. Tá? Lembrando que nós estamos aqui gravando, estamos gravando todos os estudos, para quem quiser também assistir, os que a gente já passou, fica disponível ali no site, no site não, no Facebook, e no grupo da igreja ali a gente está também sempre compartilhando. Quem não tiver o estudo também, fica à vontade, é só me pedir para mim que eu passo qualquer estudo que a gente já realizou. Amém? Então, capítulo 1 ali, muito importante, nós vemos ali do versículo 3, só para a gente dar uma recapitulada, até o versículo 14 ali, é um parágrafo só, um desabafo, onde nós temos ali sempre o que eu tenho dito das palavras sinônimas ali, predestinação, e o processo de salvação. É muito importante, essa carta, essa epístola aos Efésios, nos fala muitas coisas. E o capítulo 2 também, da mesma forma aqui, fala muito na questão do pecado e da salvação que é pela graça. No capítulo 1 a gente já falou um pouquinho sobre isso, e no capítulo 2 continua falando do pecado para a salvação pela graça, que é pela graça
E nós vemos que isso daqui no capítulo 2 é repetido 2 vezes. Versículo 1 aqui entrando, já logo no início, na parte A do versículo 1, diz que ele vos deu a vida. É bem interessante, irmãos, eu gosto sempre de frisar algumas coisas que se repetem na Bíblia diversas vezes. E aqui já logo de cara nós vemos o que nós falamos no primeiro capítulo também. Ele vos deu a vida. Ou seja, se ele não tivesse dado, nós não teríamos. Então vai sempre nessa harmonia de que a salvação vem de Deus. A salvação é uma obra soberana do Senhor. É Ele que dá a salvação, é Ele que salva. Então aqui já logo de cara, no primeiro versículo, na parte A, nós já vemos isso, né? Ele vos deu a vida, né? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. No versículo 2 aqui, continua falando, nos quais andastes antes, seguindo ali o curso deste mundo, que era guiado, aqui nós vemos, segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui, quando está falando do príncipe, esse príncipe aqui é Satanás, né? É o diabo que está falando. Então, nós vemos aqui que desde a queda de Adão, o mundo, aqui Satanás, ele reina, né, no mundo dos homens. E aqui é um ponto interessante também, que é sempre interessante nós entendermos, né? Então, isso quer dizer, então, que Satanás, ele é o príncipe deste mundo e ele manda em tudo, ele está no controle? Não, não é isso, irmãos. Não é isso que quer dizer. Nós não encontramos, meus queridos, na Bíblia, em lugar nenhum, que mostra que Satanás tem autoridade. Ele não tem, na verdade. Aqui, a autoridade nós vemos que foi dada ao Senhor Jesus, ali na ressurreição. Toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus, tanto nos céus como na terra. E eu sempre digo isso, falei inclusive isso ontem na pregação, eu gosto muito de algo que Martinho Lutero dizia sobre Satanás, que Satanás, ele é nada mais, nada menos do que um cachorrinho na coleira de Deus. Ele não faz nada, absolutamente nada que Deus não permite. Ou seja, o soberano Deus, né, e nós vemos a autoridade foi dada ao Senhor Jesus Cristo, de forma que ele está no controle de todas as coisas e ele reina, o Senhor Jesus Cristo. E Satanás é apenas, né, um cachorrinho na coleira de Deus. Notem aqui que o versículo 2 termina dizendo que ele atua nos filhos da desobediência. Então aqui nós vemos que ele tem controle e ele atua, ele influencia, né, nos ímpios, as pessoas que não são de Deus. E ele reina nesse sistema corrupto do mundo, né? Satanás é o príncipe desse sistema maligno, né, que existe, né, nesse mundo. E no versículo 3, continua dizendo, né, que nós andávamos segundo as paixões, mas não andamos mais. É uma coisa muito interessante aqui, que nós venhamos a entender isso. Nós andávamos, né, e não andamos mais. Ou melhor, né, não devemos andar, né? Isso quer dizer, então, que nós somos perfeitos? Somos seres perfeitos? De forma alguma, irmãos. É muito interessante nós entendermos quem nós somos, né? Eu sempre repito isso, gosto de falar, importante nós entendermos primeiramente quem é Deus, e uma vez que entendemos quem é Deus, nós podemos entender quem nós somos. Somos seres pecadores e somos resgatados pela graça maravilhosa do nosso Senhor. E vemos aqui dizendo que por natureza nós éramos filhos da ira. E aqui é muito interessante a gente entender a ira aqui, né? Eu tenho sempre falado dos atributos de Deus e eu acredito que a maioria dos irmãos agora já entendem, né, que alguns dos atributos que parecem ali entrar em contradição, mas não, né? Quando nós entendemos todos os atributos de Deus, tanto a ira quanto a sua justiça santa, o seu amor,
a sua bondade, a sua benignidade, a sua santidade andam em perfeita harmonia, irmãos. E nós conseguimos, assim, contemplar a beleza do Senhor, a perfeição do Senhor. Por isso que nós que lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, entendemos. Quando fala a ira de Deus, sim, ele se ira. Né? A ira santa de Deus. Né? Eu gosto sempre de enfatizar que não é uma ira ruim, não é uma ira capriciosa como a do homem, né? Se trata de uma ira santa, de um Deus santo, totalmente santo, né? Totalmente, não é apenas santo, ele é totalmente santo, né? E por ele ser santo, ele não compactua com o mal, ele se ira contra o mal. É uma ira santa. A única resposta de um Deus totalmente santo contra o pecado, contra o mal. E aqui, versículo 4 e 5, por causa que nós vemos aqui da sua misericórdia, do seu grande amor, nos deu vida, mesmo nós estando mortos. Para quem que Paulo aqui está dizendo isso? Para quem? Pessoas convertidas, né? Pessoas que se arrependeram. Mas não é para todo mundo aqui? Não, irmãos. Aqui a mensagem que está falando é para os crentes, arrependidos, né? Pessoas que se converteram e entenderam, né? E seguem, entregaram a sua vida a Jesus. Entendamos isso, meus queridos. A palavra deve ser sempre pregada a todas as pessoas, mas nem todos irão se converter. E nós vemos claramente, né? Até volto para essa questão aqui da ira, os filhos da ira. Todo aquele que se manter rebelde, todo aquele que não se converter, o que vai acontecer? A ira de Deus permanece ainda sobre essas pessoas. Né? Nós vemos em João, no capítulo 3, o irmão Fernando, inclusive, citou na oração, capítulo 3, no versículo 16, e fala que Deus ama o mundo, né? Enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Todo que aquele que nele crê, né? E se você olha o último versículo do capítulo 3, que é o versículo 36, nos fala que aquele que crê terá vida eterna, né? Mas o que não crê e se mantém rebelde, a ira de Deus permanece sobre ele. Então nós devemos entender aqui, que aqui essas pessoas que foram resgatadas são pessoas convertidas. Está falando do crente, do cristão, que persevera na doutrina do Senhor. E os que não se convertem, que permanecem rebeldes, essa é uma realidade bíblica. Nós devemos entender também, né? A ira de Deus permanecerá sobre essas pessoas. Nós olhamos ali também, até estudando o capítulo, ali o 2 Pedro, que eu tenho sempre falado ali, talvez seja uma das cartas mais fortes da Bíblia, principalmente o capítulo 2 ali, nós vemos que Pedro, o apóstolo Pedro, ele é bem enfático em dizer que o juízo não tarda, né? No versículo 3, a gente discutiu bastante até sobre o versículo 3, versículo 4, falando que ele não poupou nem o mundo antigo, né? E a sua justiça não tarda, né? Ele vai exercer a sua justiça santa para os que se permanecem ali rebeldes e não se convertem. É por isso que nós pregamos o evangelho, meus queridos. Né? Senão nós não pregaríamos. Qual a necessidade de pregar o evangelho? Para que pecadores se arrependam, né? Por isso que a mensagem sempre é essa: arrependei-vos, né? Então nós devemos pregar arrependimento para que aquele abismo que existe entre Deus e os homens, né, as pessoas possam ter acesso através do sangue do Senhor Jesus, né? Vemos então aqui que os desobedientes, eles são filhos da ira, da mesma forma que Deus, pela sua rica misericórdia, nos salva pela sua graça maravilhosa, né? Eu até falei na semana passada que a graça do Senhor é uma das palavras mais lindas que existe na Bíblia, né? Fantástico, é maravilhoso. Eu gosto muito dessa palavra, graça. Versículo 6, nós vemos que em Cristo nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais. Mais uma vez aqui, anotem bem que está no passado aqui nós vemos, dizendo que nós estamos já sentados com Cristo no céu. Sabe o que o texto está querendo dizer aqui? Que é para indicar que o nosso lugar no céu é garantido. Que nós já temos esse lugar garantido. Nós já temos, né,
esse lugar garantido no Senhor, porque ele foi preparar morada. Sabe o que é interessante? Que nós vemos, meus queridos, eu falo isso repetidamente. Nós aqui estamos estudando carta por carta, aqui nós continuaremos os livros da Bíblia, Evangelho, em lugar nenhum da Bíblia nós vemos que Jesus ou os apóstolos ofereceram prosperidade terrena. Em lugar nenhum, irmãos. Lugar nenhum. Na verdade, eu sempre falo isso também. E quem oferece a glória desse mundo, as coisas desse mundo, para que as pessoas se apeguem cada vez mais a este mundo, é Satanás, e não é Deus. Então, nós devemos entender isso. Como está falando aqui, né? Que as nossas bênçãos espirituais estão no céu, aonde o Senhor Jesus preparou morada, aonde nós um dia passaremos a nossa eternidade com Ele. Meus queridos irmãos, às vezes eu penso, tantas pessoas, eu fico lendo bastante obras de cristãos antigos, grandes homens de Deus, e eu fico pensando assim, né? Cada século Deus levantou homens de Deus, e nós vemos que todos eles já estão lá no céu, né? Todos eles já passaram por esse mundo. E a nossa passagem por esse mundo ela é tão rápida, ela é tão num piscar de olhos, é tão rápido. E às vezes a gente se apega tanto a este mundo, meus queridos, às coisas deste mundo, de forma que a gente perde o foco, né? Existe uma eternidade para nós vivermos e nós estamos muitas vezes mais preocupados com esses poucos anos que nós viveremos aqui nessa terra. É bom sempre eu salientar isso, que nós devemos focar nas coisas celestiais, irmãos. E que a Bíblia nos fala justamente isso. Nós devemos focar, buscar, nos atentar nas coisas celestiais, e as promessas de Deus estão nas regiões celestiais, onde Cristo preparou morada para nós, vivermos a eternidade com Ele. No versículo 7, vemos aqui falando de séculos vindouros. É exatamente isso. Esses séculos vindouros aqui que está falando é a eternidade. Está falando dessa eternidade que nós passaremos, né, com o Senhor. Por quê? Por causa da sua rica graça, está dizendo aqui, né? A sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Por causa do Senhor Jesus Cristo, irmãos. E nós vemos aqui, é sempre esse o assunto. Sempre cristocêntrico. Sempre focando na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é assim que nós devemos prosseguir, né? O cristão, ele foca em Cristo, né? O nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é maravilhoso. Prosseguindo aqui no versículo 8, versículo 9 e versículo 10. São versículos importantíssimos, irmãos. Aqui nós temos um ensinamento fantástico, um ensinamento maravilhoso, de extrema importância nesses 3 versículos aqui. No versículo 8, é bem famoso, né? Porque pela graça, né? Já faz a 2ª vez que fala pela graça. No versículo 5 aqui nós vemos também, no final do versículo 5, fala pela graça sois salvos, né? E no versículo 8, o apóstolo Paulo repete aqui também, novamente. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, né? Eu sempre falo essa palavra linda, essa palavra maravilhosa, que é graça, ela significa favor imerecível. Deus, ou seja, Deus dá para nós sem nós merecermos. É um favor imerecível. Essa palavra ela é maravilhosa. Ele dá porque ele é rico em misericórdia, né? Não porque nós merecemos alguma coisa, nós não merecemos nada. E isto, ela não vem de nós, irmãos. Notem que a fé, nem a fé que nós temos, ela vem de nós, né? É um dom de Deus. Muita gente fala, né? Ah, eu sou um homem de fé. Ah, o irmão fulano de tal ali é um homem de fé. E na grande verdade, isso não existe, irmãos. A fé que nós temos, aqui nós vemos isso. É um dom de Deus, né? Se Deus não tivesse dado a fé para nós, nós não a teríamos.
né? Eu preguei ontem sobre isso, falando sobre o arrependimento. Da mesma forma, o arrependimento, né? O arrependimento, ele é dado pelo Espírito Santo, né? De forma que, se você se arrependeu e se incomodou, quer dizer, então, que há perdão, né? Da mesma forma é a fé. Ninguém tem fé porque eu quero ter fé, então eu tenho fé. Não, a fé é um dom de Deus, ele dá para as pessoas. E aqui nós vemos nesse contexto que nós andávamos outroras segundo o curso deste mundo. No versículo 1, como nós vimos aqui, vós mortos. Nós seremos mortos, irmãos. Mortos vivos, né? Mas Deus, por causa da tua graça, ele nos deu a fé, né? Ele, obviamente, deu primeiramente o arrependimento para que nós viéssemos a nos converter, e aí, então, né, nós tivemos fé. Tudo isso é o pacote completo, irmãos, dado por Deus, o favor imerecido. Isso é graça. E no versículo 9, ele nos diz aqui, e não é por obras. Então é importante nós entendermos isso. A graça, esse favor imerecido que é dado pelo Senhor para nós, não é por obras, não é por nenhum esforço humano. Para quê? Que diz aqui? Para que nenhum homem se glorie. E é bem interessante que nós entendemos aqui esses dois versículos. A graça é pela graça, é dada por Deus, é um favor imerecido. E aqui no versículo 9, não é por obras, não é por nada que nós venhamos fazer, né? É um favor imerecido. Isso quer dizer, meus queridos, que nós somos salvos pela graça e não pelas nossas obras, não pelo que nós fazemos. Quer dizer que nós... Então quer dizer que nós não devemos fazer boas obras? Não, não é isso que está falando. Se nós continuarmos, por isso que eu acho muito interessante os 3 versículos. Os 3 versículos aqui explica tudo. Explica que a graça, né, do Senhor é pela graça, é um dom de Deus, não é pelas obras. E no versículo 10 nos diz, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para boas obras. Então, ou seja, o cristão, ele é salvo não é por nada que ele faz, é por graça. Ele não é por obras para que o homem se glorie, mas nós devemos fazer obras sim. Mas nós não fazemos obras porque nós iremos alcançar alguma coisa de Deus pelas nossas obras. Por mais belas e boas que elas possam ser, nós não alcançaremos, né, salvação por causa disso. Não é isso que nos justifica. O que nos justifica é o sangue do Cordeiro na cruz. Então, por que nós fazemos, então, boas obras? Simplesmente pelo fato que nós entendemos que é assim, e fazendo assim, nós glorificamos a Deus. Então, nós não fazemos como uma forma de barganha, que nós vamos fazer para receber alguma coisa de Deus. Nós fazemos boas obras simplesmente porque nós amamos a Deus e porque nós queremos glorificar o seu santo e bendito nome. Então, esses 3 versículos, irmãos, uma base cristã que todo o cristão deveria entender, né? Salvação pela graça. Não é pelas obras, mas devemos fazer boas obras para glorificar o nome do Senhor. Grife aí, por gentileza, anote aí esses 3 versículos, Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Um ensinamento muito importante que muita gente não entende, né? E que é de extrema importância que nós venhamos a entender. Continuando, em versículo 11, Paulo aqui nos mostra o plano de Deus, aqui também é para os gentios. Aqui é uma coisa fantástica, né? Se nós olharmos ele na igreja primitiva, esse talvez tenha sido um dos grandes problemas que havia, nós vemos até em Atos dos Apóstolos, a questão dos gentios, porque eles achavam que era somente para o povo de Deus, o povo de Israel. E aqui Deus revela o plano dele, que o plano dele era para salvar todos, inclusive os gentios, sem acepção de pessoas. Tanto os gentios, como os judeus, como os bárbaros, enfim, a salvação aqui para todos, né? Que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo aqui nos mostra, aqui nos revela o plano de Deus, que também era para os gentios e é para os gentios. No versículo 12, versículo 13, aqueles que estavam separados aqui, de Israel,
Eles estavam separados. Fostes aproximados pelo sangue de Jesus Cristo, né? E note, meus irmãos, eu gosto sempre de enfatizar isso. O propósito, quando nós vamos... o capítulo 2 aqui, nós vemos que Paulo termina de uma forma fantástica, né? Para enfatizar o que a Bíblia toda faz, né? A linha cristocêntrica, né? Sempre focando no Senhor Jesus. Nós não focamos em homens, não focamos em pessoas, é sempre focado na pessoa do Senhor Jesus. Então, essa obra redentora, esse plano maravilhoso de Deus, aproximou os gentios que estavam até então separados do povo de Deus através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 14, aqui, nós vemos aqui a parede de separação. Parece ser aqui uma alusão à barreira na corte ali dos gentios, que existia no templo de Jerusalém, né? Inclusive, até na arqueologia já foram encontradas duas inscrições ali dizendo que eram proibidos os gentios ultrapassarem ali essa barreira e era sob pena de morte. Para vocês verem como os gentios eles eram totalmente excluídos ali realmente do povo de Israel. E eles não podiam ter entrado ali no recinto cercado pela barreira, né? E essa barreira nós vemos aqui que corresponde à barreira da lei. Aqui que nós vemos no versículo 15, a lei dos mandamentos, na forma de ordenância, no qual nós vemos aqui no versículo 16, que Cristo reconciliou ambos. Ambos aqui está falando, os gentios e os judeus, o povo de Israel. Então, Jesus quebrou essa barreira, né? E reconciliou ambos, né? Em um corpo. Note bem aqui, no corpo dele, no corpo de Cristo. E não há mais, de forma que não há mais separação. O Senhor Jesus, aqui nós vemos, destruiu a inimizade que havia entre os gentios e o povo de Deus, de forma que os gentios também puderam ter acesso e serem incluídos no corpo de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós estamos aqui hoje por causa disso, né? Pela graça do Senhor maravilhosa que alcançou nós, né? Que não éramos do povo judeu, né? E hoje nós temos acesso também, né, a essa graça maravilhosa do Senhor. Isso é maravilhoso. Versículo 17 nos fala aqui que ele evangelizou paz aos que estavam longe, aqui os gentios, e também aos que estavam perto, ou seja, ele trouxe paz. Ele trouxe paz aos que estavam longe, os gentios, e paz para que os que estavam perto, né? O povo de Deus aqui, os judeus. E aqui, mais uma vez, no versículo 18, ele diz, porque por ele, ambos, né? Por ele. Sempre nós vemos a obra feita por ele. Por ele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Irmãos, por que eu friso sempre isso? Chega até a ser um pouco chato. Sempre ele, sempre ele, sempre ele. A ação é sempre dele, irmão. Nunca é ação do homem, é sempre a ação dele. E se não houver a ação dele, não acontece nada. Então, por isso que é importante nós frisarmos que na Bíblia toda, a ação sempre é do Senhor. Ele começa a ação em nós. É Ele que salva. Irmãos, por que eu digo isso? Porque existe, hoje em dia, muitos que ficam determinando coisas. Eu determino a vitória, eu determino isso, eu determino aquilo. Isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo, um erro bíblico, assim, grosseiro. Tanto na forma de reverência a Deus, como também de não entender que a ação que acontece, o propósito é sempre de Deus. Então nós vemos as pessoas determinando de uma forma, eu acho, até agressiva. Quando você fala, vai ter a vitória em nome de Jesus. Isso aí é um absurdo, irmãos. O próprio Senhor Jesus, ali no Getsêmani, quando ele estava orando, ele nos deu o exemplo de como nós devemos orar. É sempre com humildade. Então nós vemos ali, eu sempre falo na importância do cristão sempre imitar o Senhor Jesus. Sempre devemos imitar. E como que o Senhor Jesus se dirigia ao Pai? Senhor, né, se for possível, passe esse cálice de mim. Todavia, Senhor, não seja feita a minha vontade,
mas a sua. Com toda a humildade, se prostrando, orando, sem cessar, com toda a humildade e reverência. O Senhor Jesus nos deu os exemplos, irmão, de como nós devemos fazer. Por isso que eu sempre enfatizo que no culto ao Senhor, nós não devemos ficar, recebe a cura, recebe isso, e lá, dando ordens para Deus. Quem somos nós, irmãos? Nós devemos orar com humildade. Senhor, se for da tua vontade, Senhor, faça o teu propósito. Senhor, se for da tua vontade, cure o irmão que está enfermo. Senhor, se for da tua vontade, tem misericórdia de nós. Nós devemos, irmãos, ter reverência ao Senhor, irmãos. É o Altíssimo Senhor, Santo. Deus, ele é santo. Por isso que eu sempre falo e enfatizo bastante. Nós devemos conhecê-lo. As pessoas fazem isso e agem desta forma com Deus porque elas não conhecem Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, a atitude que nós temos é a mesma atitude que eles tiveram. Nós vemos ali no Monte da Transfiguração, quando Deus falou, Pedro ali, eles ficaram assustados. Meu Deus, o Senhor, tremia tudo. As pessoas, quando Deus aparece na cena, irmão, essa é a reação. Nós vemos Isaías falou que, Senhor, né, ai, quando se dirigia ao Senhor, ele falou, ai de mim, né? E habito em um povo de lábios impuros. Olha a reverência que nós devemos ter. Por isso que eu falo sempre da importância de nós sabermos quem é Deus e como nós devemos nos dirigir a Ele, com toda a humildade, reconhecendo a soberania dEle, reconhecendo quem Ele é e reconhecendo quem nós somos, irmãos. Né? Nós somos pecadores, nós estávamos separados, mas pelo seu amor maravilhoso nós estamos, né, através do sacrifício do Senhor Jesus, nós temos acesso a Ele. Então nós devemos, irmãos, ter reverência ao Senhor, irmãos. Devemos orar e devemos entender que a ação é dEle. E como Jesus orou ali no Getsêmani, nós devemos fazer o mesmo. Senhor, se for da tua vontade. No entanto, que não seja feito a minha vontade, mas a sua. Porque as pessoas hoje em dia elas falam, né? Se você não recebeu a bênção, você está em pecado, você está aí, né? E toda aquela baboseira que a gente vê. Não é assim, não. Se for a tua vontade, Senhor. E se eu não receber, glória a Deus também. Porque nós não devemos ser interesseiros. Nós não devemos glorificar a Deus apenas quando as coisas estão boas, mas nós devemos glorificar a Deus também nas dificuldades. Porque nós estamos lendo aqui, ó. Nós vemos ali Tiago. Tiago começa a sua carta ali falando isso. A gloriosa aflição, que nós devemos nos alegrar na aflição. Nós vemos as atitudes dos apóstolos. Paulo, todos eles se alegravam em poder padecer pelo nome do Senhor. Né? Então nós devemos entender, meus queridos, a essência do Evangelho. Devemos, e por isso que é de extrema importância que nós venhamos estudar a Bíblia, da forma como nós estamos fazendo, contextualizando e tentando entender, né, como eles faziam, para que nós devemos copiá-los. E esse talvez seja o maior desafio do cristão, copiar o Senhor Jesus, copiar os apóstolos. Nós vemos bem aqui que vai falar sobre isso. Irmãos, Paulo aqui, ele termina essa carta também, eu falei para os irmãos anotarem aí o versículo 8, 9 e 10. Por favor, aí também, do versículo 19, 20, 21 e 22, anota também, que aqui é um assunto muito importante também, uma lição muito importante que nós temos, que nós podemos aprender, é muito importante. Aqui, nesses últimos versículos do capítulo 2, resume a linha cristã que nós devemos seguir, né? E todo cristão, meus queridos, se todo cristão entendesse essa linha cristã, que é uma linha cristocêntrica, que sempre foca no Senhor Jesus Cristo, se todo cristão entendesse esse princípio, as coisas seriam diferentes dentro da igreja dos nossos dias. No versículo 18 aqui, ele fala porque por ele, né? Ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Aí continua no versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros, né? E peregrinos, mas concidadãos, dos santos. E sois da família de Deus, de forma que hoje nós fazemos parte do corpo de Cristo e nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos incluídos na família de Deus. Versículo 20, edificados
sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha, esse princípio é muito importante, irmãos. E é o que eu tenho enfatizado sempre. É o que nós devemos aprender? A doutrina apostólica, que foi, sempre fala dos apóstolos e dos profetas. O que foi ensinado pelos profetas era o quê? Apontava tudo para Cristo. Eu sempre falo, meus irmãos, a Bíblia ela é muito fácil de entender. Ela não é difícil. Se você pegar esse livro todinho aqui, ó, Novo Testamento, Velho Testamento, uma palavra eu resumo ela: Jesus. Desde o início, o plano de Deus foi sendo revelado gradualmente. E tudo apontava para o Senhor Jesus, que era o Messias, né? E o plano de Deus era esse, que Deus tinha, ele apresentou para o povo de Israel. E aí foi manifestado aqui para os gentios, para nós, de forma que todos hoje têm acesso à graça do Senhor. Então é muito simples. O que não é difícil, às vezes, é aceitar. Né? O pastor John MacArthur ele fala isso, né? É fácil, John MacArthur não, Stephen Lawson fala isso. A Bíblia não é difícil de entender, ela é difícil de engolir, né? E eu acho interessante isso, porque a Bíblia realmente ela quebra o nosso ego, ela acaba com as nossas paixões. E a mensagem é: negue-se a si mesmo e me siga. Então ela vai nesse sentido. Então o que ela faz? Ela quebra o nosso ego. Por isso que eu concordo com essa afirmação, porque ela faz isso conosco. Conforme nós vamos lendo, esse é o ensinamento aqui que nós vemos já logo no início do capítulo 2, que nós andávamos como mortos, seguindo as paixões que nós vivíamos. Então, o cristianismo, Deus nos chama, e nos chama para quê? Para mudança de vida. Então, uma vez que você se converteu, você vai buscar a ter uma vida santa, porque Deus é santo, né? A Bíblia diz isso: sede santos porque eu sou santo. Então, nós devemos seguir de uma forma santa. Como eu expliquei aqui, nós somos pecadores, erramos, mas não vivemos mais da forma como nós éramos. Nós não vivemos mais, como nós éramos mortos nas nossas paixões, né? Então, hoje nós vivemos, né, em novidade de vida. Nós tentamos e lutamos e perseveramos até o fim. Então, irmãos, versículo 20 aqui voltando: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O fundamento qual que é? É os ensinamentos apostólicos. A Bíblia, irmãos, é a palavra. É o que eu tenho sempre falado. Não é o que o homem diz, não é a historinha motivacional que o pastor contou, não é nada secular. Né? Nós vemos que Pedro fala sobre isso: o evangelho não é fruto da imaginação do homem, ela é celestial, é a palavra do Deus vivo que veio por intermédio dos santos profetas e dos apóstolos, dos discípulos do Senhor Jesus. Então o fundamento é os ensinamentos, o fundamento dos apóstolos e profetas que foram passados pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui, sendo, né, mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Ou seja, nós seguimos os fundamentos dos apóstolos e dos profetas que apontavam para Cristo, de forma que ele é a pedra angular. É o que eu tenho falado, irmãos. É uma linha cristocêntrica, sempre apontando para Cristo, sempre focando na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, esse ensinamento é muito importante, porque as pessoas hoje estão caindo no erro, caindo no engano, porque elas estão seguindo homens, e elas não estão edificadas sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo que Cristo é a pedra angular. Ou seja, a igreja, ela é cristocêntrica, ela é focada, né, no cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. E, infelizmente, meus irmãos, a maioria das igrejas hoje são igrejas pastocêntricas, né? Elas são focadas no pastor, é o que o pastor diz. E às vezes o pastor fala uma coisa, mas a Bíblia fala outra, mas não, eles vão seguir o que o pastor fala. E aí que está o perigo e o engano que nós podemos cair em confiar no homem. Por isso eu sempre repito isso: não confie nem no que eu estou dizendo. Se o Fábio estiver falando alguma coisa aqui que não estiver escrito aqui, que nós estamos lendo e comparando aqui, né, ó, versículo por versículo. Se eu estiver falando alguma coisa que não estiver de acordo, não aceitem, irmãos.
Não aceitem, porque nós devemos estar fundamentados na rocha, na pedra angular, que é o nosso Senhor Jesus. E aqui no versículo 21, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, você cresce em conhecimento, você cresce para se dedicar mais ao Senhor. E no versículo 22, continua aqui, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Né? Aqui está falando que Deus, ele habita em nós, né? Sendo aqui nós edificados para a habitação de Deus. Irmãos, esse final do capítulo 2 é maravilhoso. E nós devemos entender e aprender esse princípio para nós sempre seguirmos nessa linha cristocêntrica, irmãos. E eu vou terminar dizendo isso, irmãos. Mais uma vez, eu sempre repito, leia o Evangelho, irmãos. Leia a palavra de Deus. Nós temos acesso aqui, irmãos. Todo mundo tem acesso na sua casa. Leia a palavra e confie somente no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu vou pedir para a Valquíria terminar a gravação, vou fazer uma oração, e aí a gente pode abrir para estar tirando as dúvidas, ok?